Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Aqui estou mais uma vez, Edmar Almeida Bernardes, para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje, lançamento do livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno foi lançado em Paris no dia 1º de agosto de 1865. É a quarta das 5 obras básicas que compõem a codificação do Espiritismo. Seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Demonstra a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos. Divide-se a obra em 2 partes. A primeira parte estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Mostra fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Kardec procura elucidar temas como anjos, céu, demônios, infernos, penas eternas, purgatório, temor da morte, a proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, etc. Apresenta também a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas. A segunda parte encerra numerosos exemplos em apoio da teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Colhem sua teoria na diversidade dos tempos e lugares onde foram obtidas, porquanto, se emanassem de uma única fonte, poderiam ser consideradas como produto de uma mesma influência. Além disso, colhem na sua concordância com o que diariamente se obtém em toda parte, onde se ocupam das manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico. Esses exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que não os possa fornecer em notável contingente. Para evitar repetições fastidiosas, Allan Kardec fez uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm o seu alcance para quem quer que as medite com atenção, porque de cada lado jorra uma luz sobre a situação da alma depois da morte e a passagem, até então, tão obscura e tão temida da vida corporal à vida espiritual. É o guia do viajor antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo aí se desdobra sobre todos os seus aspectos como um vasto panorama. Cada um aí colherá novos motivos de esperança e de consolação e novos suportes para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Aí foram reunidos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. Como os outros escritos sobre a doutrina espírita, aí nada foi introduzido que seja produto de um sistema preconcebido ou de uma concepção pessoal, que não teria nenhuma autoridade. Tudo aí é reduzido de observação e de concordância dos fatos. Escreveu Kardec: o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu está igualmente em toda parte onde houver almas felizes. Anjos e demônios, tão caros à crença tradicional, seríamos todos nós e estaríamos em todos os cantos, unidos a corpos materiais. Esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertados do corpo material, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. E quem decretaria em primeira e última instância o destino de todos? Nós mesmos,
e não um Deus todo-poderoso e muitas vezes implacável a ponto de fazer arder os pobres pecadores. A cada um segundo suas obras. Palavras de Cristo citadas por Kardec antes de martelar conceitos já revelados nas obras anteriores. A lei geral é que toda falta terá punição e todo ato meritório terá recompensa, segundo o seu valor. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos mais ou menos evoluídos. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Apliquemos os ensinos contidos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, para fortalecer a criação do céu interior, vivenciando as lições do Evangelho, para que nossas realizações do dia a dia permitam, em qualquer lugar, o usufruto da felicidade que aspiramos, conforme a justiça divina. A cada um será dado conforme suas obras. Agora vamos ouvir uma mensagem de Um Momento Espírita, produzido pela Federação Espírita do Paraná. Nos tempos que estamos vivendo, surgem quase todos os dias leis numerosas que objetivam estabelecer normas para as relações sociais dos indivíduos, empresas e nações. Ao mesmo tempo, outras tantas leis são revogadas, por não mais atenderem às necessidades dos grupos a que se destinavam. Assim, as leis que mantinham os privilégios de famílias reais ou imperiais tombaram, ante sua ilegitimidade ou imoralidade. Leis que conferiam poderes a determinadas camadas sociais tiveram que cair, graças a homens que chegaram a expor suas vidas em favor de uma vida melhor para todos. Leis que estabeleciam a perseguição dos opositores e premiavam bajuladores foram substituídas por outras, criadas por legisladores amadurecidos e com mais ampla visão social. Em contrapartida, surgiram leis que estabelecem direitos e deveres a todos e a cada um, leis que favorecem a qualquer cidadão se credenciar a cargos públicos, leis que expressam a igualdade de direitos de todos os homens. Naturalmente, a verdadeira justiça ainda não é a virtude mais apreciada em todas as comunidades. Em muitos países, impera ainda a força, os favorecimentos imorais e a arbitrariedade. Povos existem que morrem de fome, enquanto vige o uso indevido dos bens públicos e a má administração. Ainda ocorre o domínio de povos sobre povos, por causa de interesses criminosos, das riquezas ou das posições estratégicas ou comerciais. Tudo isso, no entanto, passará um dia. As leis interesseiras, que privilegiam grupos ou pessoas, serão banidas da terra. Mas as leis de Deus, que são de perfeita justiça e de perfeito amor, essas permanecerão, sobrepondo-se ao tempo e às criaturas. Nelas, não há privilégios nem concessões indevidas. Como ensinou Jesus, a cada um será concedido conforme suas obras. São exatamente as leis divinas que Jesus veio cumprir, dar execução. Ante elas, leis humanas que ainda semeiam sombras, que apoiam a indignidade, cairão, a pouco e pouco graças aos homens, que, abraçando os princípios cristãos, lutarão por eliminá-las da face da terra. Você sabia que, ao afirmar Jesus que ele vinha cumprir a lei de Deus, quis dizer que veio desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido, apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens? É por esse motivo que nos ensinos de Jesus se encontra o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.